Muy buenas tardes a todos los que están conectados através del Muito boa satélite tarde a Amazonas, todos que estão conectados através do também satélite Amazonas através del satélite Eutelsat 8 e também através do satélite Eutelsat 8 todos os meios por internet também. e por todos os meios e também pela internet. Viernes 19 de enero. Hoje, deste sexta-feira, ano 2024. 19 de janeiro deste ano 2024. Uma saudação também ao missionário Miguel Bermudes Marim, lá onde ele se encontra, e a todos os ministros e a todos os irmãos nesta ocasião. Temos o tema, a trajetória do ministério de Elias por 5 vezes, que foi pregado em 2 de abril de 2017, aqui em Calley, Porto Rico. Ele leu para nós a escritura do Monte da Transfiguração, que está relatado ali em São Mateus, no capítulo 16, versículo 27 e 28, e já passa ao 17. E vamos ler a porção de Marcos, São Marcos, no capítulo 9, onde nos diz: esta porção aqui, e vamos ver allí o que nos dice. E vamos ver o que nos diz ali o nosso irmão William no seu escrito. Diz em São Marcos, capítulo 9, do versículo 1 em diante, diz: Dizia-lhes também, em verdade vos digo que, dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte, sem que veja chegar o reino de Deus com poder. E aí ele desenha uma estrela de Davi. 6 dias depois, e escreve 6.000 anos. 6 dias depois, e ele escreve 6.000 anos. Seis dias depois, Jesus tomou a Pedro, a Jacobo e a João. 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João e os levou sós, em particular, a um alto monte e transfigurou-se diante deles. Em el capítulo 9 de San Lucas, no capítulo 9 de São Lucas, verso 28, no versículo 28, essa parte onde Lucas relata, nessa porção aí, essa parte onde Lucas relata, aí escreve, Lucas diz, capítulo 9 de Lucas, vamos nesses capítulos para ver o que o nosso irmão ele escreveu ali, que tem uma revelação muito grande. No versículo 28 do capítulo 9 de São Lucas. E aconteceu o que? Quase 8 dias depois, aí é que ele escreve, depois do tempo dos apóstolos e dos 7 anjos, e desenha uma pedra angular e as eras, e escreve 7, a 7ª era, e em cima na pedra angular ele escreve 8. E sigue dizendo em Marcos 9, e em Marcos 9, continua dizendo, e suas vestes tornaram-se resplandecentes em extremo branco como a neve, tais como nenhum lavadeiro sobre a terra os poderia branquear. E les apareceu Elias com Moisés, que falavam com Jesus. E apareceram-lhes Elias e Moisés e falavam com Jesus.
E nessa Bíblia aí embaixo ele escreve Apocalipse 10, do 1 ao 11, 11 do 3 ao 7, e o capítulo 1 do Apocalipse. E apareceram-lhes Elias e Moisés e falavam com Jesus. E nessa Bíblia ele escreve 6 dias depois é igual 6 dispensações depois. 7 dias é igual sétima dispensação. 7 dias é igual sétimo milênio. O reino de Deus é igual à igreja. Y sigue diciendo, Marcos. E Marcos continua dizendo. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, e Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias, pois não sabia o que dizia, porque estavam assombrados, não sabiam o que falavam, vejam. Ali eles não tinham o conhecimento, a revelação do cumprimento do que seria a segunda vinda do Senhor. E desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia, Este é meu filho amado, a ele ouvi. E aí dibuja uma estrela de David. E aí ele desenha uma estrela de Davi. Este é meu filho amado, a ele ouve. E desenha uma estrela de Davi. E continua dizendo. Vamos a ver acá em Lucas. Vamos ver aqui em Lucas. Que diz em el verso, capítulo 9, verso 29. Que diz no capítulo 9, no versículo 29. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e as suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes. E eis que estavam falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Aí ao lado do versículo 31, ele desenha uma estrela de Davi. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono, e quando despertaram, viram a sua glória e aqueles 2 varões que estavam com ele. E ele desenha outra estrela de Davi. E no versículo 29 desse capítulo 9 de São Lucas, aí ele desenha uma estrela de Davi também, e embaixo do versículo 30 ele escreve Moisés e Elias. Apocalipse 10 del 1 escreve Pedro, ou seja, a escritura de Pedro, mas não coloca allí. Embaixo ele escreve a escritura de Pedro, mas ali ele não coloca o número. E escreve Apocalipse 10 do 1 ao 11, 14 do 14 ao 20, 19 do 11 ao 21, 17, 14 e 1, 16. E Daniel 2 do 44 ao 45. E vamos a Marcos, onde nos detuvimos. Vamos a Marcos, onde paramos em São Marcos. Capítulo 9. No capítulo 9. Diz: E quando olharam, não viram mais a ninguém, senão só a Jesus.
E tendo olhado ao redor, ninguém mais viram, senão só Jesus com eles. E descendo eles do monte, ordenou-lhes que a ninguém contasse o que tinha visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dos mortos. E eles retiveram o caso entre si, perguntando uns aos outros que seria daquilo ressuscitar dos mortos. E interrogaram-no, dizendo: por que diz os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? E respondendo ele, disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. E como está escrito do Filho do Homem, que ele deva padecer muito e ser evitado. Digo-vos, porém, que Elias já veio e fizeram tudo o que quiseram, como dele está escrito. E nessa parte de São Lucas, ele escreve en donde está el párrafo 9. Onde está o parágrafo 9? Capítulo 9, el verso 35. Capítulo 9, no versículo 35. Aí ele desenha uma estrela de Davi e escreve Deuteronômio 18, do 15 ao 19. A trajetória do ministério de Elias por 5 vezes. Podem se assentarem, por favor. Agora, aqui nesses capítulos de São Mateus, São Marcos e São Lucas, nos fala de tudo o que aconteceu ali no Monte da Transfiguração, que estava sendo mostrado de uma forma antecipada o que seria a vinda do Senhor. E no escrito de Scofield, aí embaixo em Mateus, diz, na cena da transfiguração aparece em miniatura todos os elementos que o reino terá na sua futura manifestação. O reino é a igreja, e a manifestação é a manifestação de Deus no cumprimento de sua vinda. O Senhor se revela não em humilhação, mas em glória. Moisés, já glorificado, representa os redimidos que, através da morte, entraram ao reino. Elias, já glorificado, representa os redimidos que, mediante o seu traslado deste mundo, entraram no reino. Pedro, Tiago e João, que ainda não foram glorificados, no momento representa a Israel na carne, no reino futuro. A multidão no pé do monte representa as nações que serão trazidas ao reino depois que esse for estabelecido sobre Israel. E tudo isso aí ele grifa. Agora vejam que depois, aqui também em Mateus, ele escreve. Agora, aqui também em Mateus, embaixo, ele escreve: 6 dias depois é igual 6 dispensações depois. 7º dia é igual 7ª dispensação. 7º dia é igual 7º milênio. Agora, todo isto. Agora, tudo isso, vejam, tem outros escritos ali. Que amanhã poderemos entrar um pouquinho mais de cheio a isso ali, mas vejam que na trajetória do ministério de Elias, no programa divino, que é um tema que ele pregou ali, 3 de dezembro de 2011, aqui em Cayey, Porto Rico, o tema é Elias na trajetória do programa divino, nos diz assim: e o ministério de Elias, porquanto está no meio da igreja, então vemos a ele precursando um 5º Elias, e também precursando a Moisés, e também precursando ao Messias, ao Cristo. E está precursando a 3 ao mesmo tempo, 3 ministérios. E, portanto,
consequentemente, primeiro vai estar no meio da igreja, no meio do cristianismo e depois no meio dos judeus. É o entrelaçamento que ele pensou que a ele correspondia fazer. Ou seja, o entrelaçamento de gentios a hebreus, ou seja, que ele pensava que correspondia a ele fazer esse entrelaço, mas não era para o seu tempo, e também não era para o tempo que Deus esteve nos trazendo as boas novas, senão que ali Deus estava abrindo esse caminho para esse tempo final. Ou seja, estava preparando o caminho. Esse poderoso arcanjo estava preparando o caminho, deixando tudo preparado para que quando estivesse se cumprindo, quando já estivesse cumprindo esse entrelace, ou seja, a realidade, e não potencialmente, mas a realidade, então todo o caminho já estivesse feito, porque ao ser uma obra rápida, então, vejam, essa trajetória já tinha que estar efetuada para que assim, nessa obra rápida, uma mensagem que rodeará a terra, uma mensagem curta que fala em outros lugares, uma mensagem curta que estremecerá, vejam, estremecerá o mundo. Agora vejam como cada um deles desejava, almejava essa bênção. E o nosso irmão William disse, mas não foi permitido fazê-lo porque ainda não era o tempo. E não era através do quarto ministério de Elias, senão que tem que ser no quinto ministério de Elias. Agora, no livro de Citas, nos diz, na página 165 do livro de Citas, no parágrafo 1471, diz, isso não foi Elias, isso foi o Espírito de Deus sobre Elias. Elias foi somente um homem. Agora, temos tido os Elias e os abrigos de Elias, os mantos de Elias e tudo dos Elias. Mas o Elias deste dia é o Senhor Jesus Cristo. Ele há de vir, segundo Mateus 17 e Lucas 17:30, que diz que o Filho do Homem há de ser revelado entre seu povo, não um homem, Deus, mas virá por um profeta. E ele nunca teve dois profetas maiores no mundo ao mesmo tempo. E recordem que mesmo que se fosse assim, o irmão William nos diz que um pertenceria a uma dispensação e o outro a outra dispensação. Se são dois profetas maiores, se for de era, um pertenceria a uma era que já passou e o outro a outra era que é a era próxima. Mas nunca ministrando nesse mesmo tempo, nessa mesma era ou nessa mesma dispensação. Agora, o espírito de Elias, vejam, é manifestado pelo Espírito Santo, que é Jesus Cristo. O Espírito Santo, ou seja, operando esse ministério, porque é o Espírito Santo o que opera os ministérios. Agora, o nosso irmão William continua dizendo, por isso, em uma ocasião, ele disse, do Ocidente virá um cavaleiro em um cavalo branco, e percorreremos esse caminho uma vez mais. Se o ministério de Elias, que está na quarta manifestação, vai percorrer uma vez mais, então é uma quinta ocasião. O que na página 166 do livro de Citas, no parágrafo 1485, nos diz, agora, eu estava ficando velho e pensei, Deus, haverá outro avivamento, verei outro tempo. Somente recordem, do oeste virá um cavaleiro em um cavalo branco e percorreremos esse caminho, essa senda outra vez. E ele escreve, quinto Elias e segundo Moisés. Isso é certo, tão certo como estejamos prontos. Em cima ele escreve assim, cavalgaremos porque o ministério de Elias vem acompanhado com o de Moisés, o que nos fala aqui. O nosso irmão ele continua falando.
e será com Moisés. Portanto, os ministérios de Elias e de Moisés também vão estar no meio do cristianismo, e daí ao povo hebreu. Aí será que será realizado o entrelaçamento. O entrelaçamento não foi realizado nem com o reverendo William Branham e nem com nosso amado irmão, o doutor William Soto Santiago. Não houve esse evento do Evangelho passar aos judeus. Assim como Pedro e Paulo trouxeram aos gentios, o Evangelho regressará, fala no livro das Eras, o Evangelho regressará aos hebreus e o rapto ocorrerá, acontecerá. Ou seja, que nenhuma dessas duas ocasiões aconteceu. E o rapto supostamente não aconteceu, porque é por meio dos ministérios de Moisés e Elias que o Evangelho é levado aos hebreus e então o rapto acontecerá. Ou seja, que para acontecer o rapto tem que ter uma ressurreição e uma transformação. Portanto, Cristo tem que levar o Espírito Santo, o anjo do pacto, levar o Evangelho aos hebreus por meio do seu ministério, que tem que estar operados em carne humana, porque não fará nada ao Senhor sem antes revelar os seus segredos a seus servos, os profetas. Amós 3:7. Ou seja, que Deus, para cumprir essa promessa, veja ali, ali foi mostrado no Monte da Transfiguração a ordem da sua vinda para o último dia. Veja aqui também que chamará Moisés com ele. Vejam aqui a 56, 57. Vamos a ver aqui. Parágrafo 494 diz assim, na página 57 diz: o espírito de Elias fora dessa igreja gentia continuará somente diretamente dentro dessa igreja judaica. E ele desenha uma pedra angular e as eras, e uma seta para a sétima era e uma seta daí para a pedra angular. Ou seja, que esse ministério atravessa e passa da sétima era para a era da pedra angular. E irá diretamente dentro e chamará a Moisés com ele. Aleluia, vocês veem? E ele pregará a mesma mensagem de Pentecostes aos judeus. E ele escreve, ano de jubileu, Levítico 25, os quais rejeitaram o Messias. Amém. Vocês viram? Será uma mensagem pentecostal que esses judeus pregarão diretamente, novamente a eles. E ele escreve a era judaica. Escreve a era judaica ou judia é igual à dispensação do reino e era da pedra angular. E o nosso irmão William continua dizendo, e tudo isso está ligado a uma visão, a visão da capa. Não pode desligar uma coisa da outra, ou seja, não pode desligar esse ministério de Moisés e Elias da visão da capa, do cumprimento da visão da capa. E tem que ser por meio de um instrumento, de um véu de carne que esteja vivo. E não pode acrescentar e nem tirar a palavra. Aqueles que falam que ainda falta o nosso irmão William vir para terminar o trabalho, aí estão acrescentando a palavra. Porque Deus nunca trabalhou desta maneira. E porquanto não aceita a forma, a maneira provida por Deus nesse tempo final, então já começam a acrescentar e tirar a palavra, o que é pragas acrescentadas ou que seus nomes sejam riscados, apagados do livro da vida. Porque uma pessoa assim não está escrita no livro da vida do Cordeiro. Uma pessoa que fala dessa forma e que combate o programa divino. Agora continua dizendo, a terceira etapa será para a noiva, portanto estará no meio da igreja noiva do Senhor Jesus Cristo, o Espírito de Deus, manifestando essa terceira etapa. Como Deus se manifesta sempre no meio da raça humana,
através de um véu de carne. E esse véu de carne estaria manifestando essa terceira etapa. Também será para as virgens insensatas, ou seja, o cristianismo completo, vai impactar o cristianismo completo, e também será para o mundo. Isso está na página 119 do parágrafo 1057, já no final, onde nos fala que a terceira etapa será para a noiva. Diz, vamos ler essa partezinha ali. Um pouquinho antes disso. Agora temos que esperar aqui um minuto até que isso aconteça aqui para alcançá-lo. Então vem o tempo e a pressão está em um lugar que você está oprimido. Então veja o que estou preparando-me para te dizer nesses momentos, Vejam, a terceira etapa, então, será absoluta e totalmente para os perdidos, mas será para a igreja, que são as fatos, e a noiva. E continua dizendo, que é o que nosso irmão William está dizendo aqui, e também será para o mundo e para a humanidade em todas as suas esferas será impactada. Vai ser impactado todas as esferas da humanidade. E também vai impactar os judeus, porque quando virem a Cristo vindo por sua igreja, por sua noiva, eles vão dizer, esse é o que nós estamos esperando, mas ele vem por sua igreja, para lhe dar a fé, para serem transformados e raptados, elevados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Agora, poderão dizer que quando eles vejam ele vir por sua igreja para ver a fé do rapto, para lhe dar a fé do rapto, vai vir como os líderes religiosos da igreja hebraica pensavam naquele tempo, que ele viria do céu, o céu ia abrir, e ia acontecer um evento assim, apoteótico, alarmante, e aí em seguida o ia identificar, porque imaginem algo assim sobrenatural que vier no meio do povo hebreu, então todo mundo identificaria e desceria ali e julgaria ali, e todas as coisas que ele inventaram. Mas quando se cumpriu essa escritura, vocês vejam, que não foi da maneira que eles estavam esperando. Chegou a eles em um simples carpinteiro de Nazaré. Ou seja, que o cumprimento do que eles estavam esperando, eles já o tinham ali. Já fazia 29 anos e meio no meio deles, se criou no meio deles, na cara deles, aí, diante deles. E por isso era comum que eles falassem assim, esse aí não é o filho de José e Maria? Conhecemos sua família, conhecemos seus irmãos e irmãs, como ele vai dizer agora que é o Messias? Agora vejam que o povo hebreu, quando o povo hebreu nesse tempo final disserem, como nosso irmão William fala aqui, nosso irmão Branham fala, que diz ali na página que é o parágrafo 176, na página 22, onde diz, e ali estão essas duas testemunhas, quando eles atormentarem o mundo com suas pregações. Então, vejam como é que atormentam o mundo com suas pregações. Viram aí? Para eles, isso é um tormento. E rangem os dentes e ficam aborrecidos, chateados, irados. E é esses espíritos da quinta dimensão, essas pessoas que os irritam e os deixa fadigados. Isso é tormento. Mas serão atormentados no inferno, mas primeiro se cumpre aqui.
Vejam, e ali estão essas duas testemunhas, e quando eles atormentarem o mundo com suas pregações, se reúnam novamente os judeus, os trazendo ao arrependimento, os trazendo outra vez a que creiam. Quando virem a Jesus Cristo vindo pela noiva, eles dirão: vejam, esse é o Deus ao qual esperávamos, esse é Ele. Mas Ele não vem por eles, vem por sua noiva. Agora, quando é que eles o verão? Vejam, quando estiver nesse tempo trazendo a noiva a fé do rapto, que é esse tempo final, o qual é o que estamos vivendo. E já é visto esse efeito de que, pela palavra falada, muitas pessoas já estão sendo atormentadas, muitos líderes religiosos, porque tudo começa de uma maneira progressiva. E esse tormento começa, e vejam, no meio de tudo isso, já para o povo hebreu identificá-lo, vai ser quando já estiver essa parte, essa etapa dos sinais e milagres físicos, que é para a igreja noiva, que para a igreja noiva é uma vindicação de toda essa obra e ministério sob capa, trazendo a fé do rapto, a palavra sendo falada no meio da sua igreja, os trovões. Agora vejam, eles o esperavam ali, de certa forma, e ele veio de outra forma. E aqui na mensagem Revelando a Deus, na página 20 e 21 diz: Paulo, depois da sua morte, sepultamento e ressurreição no seu caminho a Damasco, ali estava novamente aquele pilar de fogo. O que era? Tinha saído do véu. Glória a Deus. Ele estava atrás do véu. Agora vocês vejam isso aqui. Ele estava atrás do véu. Agora, ele estava atrás de quê? Do véu de carne. Vejam, pele de texugo, atrás do véu, ou seja, no templo, no lugar santíssimo, aí ele estava atrás do véu. E quando esse véu foi rasgado no dia da crucificação, o véu no qual ele estava enrolado foi rasgado no dia da crucificação. O trono, a cadeira de misericórdia foi vista à plena vista. E vamos ir um pouquinho mais aqui, um pouquinho mais aí embaixo, para que vejam algo aqui. Diz, agora, os judeus não podem entender como é que Deus poderia ter misericórdia de um povo pecador e perdido como nós, mas eles não podiam ver a esse que estava dando misericórdia, porque ele estava escondido. Ou seja, estava dando misericórdia enquanto esse sacrifício não tinha sido realizado durante a lei, estava através desses bodes que eram sacrificados, então perdoava os pecados. Não era tirado, mas somente era coberto o pecado. E eles não compreendiam isso, porque eles não podiam ver atrás desse véu que estava colocado ali no lugar santíssimo. Essas peles de texugo. Agora, estava escondido, não sabiam quem estava dando misericórdia. Ele estava atrás do lugar de misericórdia, no interior, coberto com as peles de texugo, que colocaram para o esconder, o ocultar. E anteriormente, se qualquer homem entrasse atrás desse véu, era morto. Morria. Agora vejam que para esse tempo final, para ver o assento de juízo, o trono de juízo, não vão perceber que esse assento de juízo, esse trono de juízo está à vista, à simples vista, o qual antes não podia ver. Lá não podiam ver o assento de misericórdia.
que estavam durante as eras lá, e depois, na dispensação da lei, ali estava coberto, esse lugar santíssimo estava tapado com essas peles de texugo e não podiam ver a glória de Deus, a coluna de fogo ali. Depois, nesse dia da crucificação, veja que o véu partiu em duas partes. E então puderam ver a esse que estava realizando esse sacrifício que as pessoas, os sacerdotes, faziam pelo povo. Então eles já podiam vê-lo, o qual repartia, dava misericórdia. Os pecados eram cobertos, mas Deus realizando ali esse sacrifício perfeito, então os pecados já foram tirados. E puderam ver aquele que dava misericórdia. E durante as eras, o Espírito Santo tem estado, depois que foi derramado ali, no dia de Pentecostes, através dos apóstolos, e depois através de cada anjo mensageiro, e o povo em cada era recebeu essa misericórdia, recebeu essa obra do sacrifício na cruz do Calvário ali, e viram a ele dando a misericórdia, velado e revelado no anjo mensageiro de cada era. Agora, foi falado de que esse trono ia mudar a trono de juízo. Então, aí o que nos fala em Lucas, versículo 29 do capítulo 9. Enquanto orava, a aparência do seu rosto se fez outra. Então vocês vejam que para a sua segunda vinda, com o título de Filho do Homem, que é profeta, e Filho de Davi, então vejam que aí o mundo poderá ver atrás do véu e poderá ver o cumprimento como juiz, como leão da tribo de Judá. Veja o que continua dizendo aqui. Antes, se qualquer homem entrasse atrás desse véu, era morte súbita. Vamos ter uma lição aqui mesmo, em um minuto. Observa, se você a pode receber. Ir atrás daquela pele, até mesmo um dos filhos do sumo sacerdote tentou fazer em uma ocasião e morreu. Não vá atrás deste véu. Esses foram os filhos de Arão ali. O homem que entrou atrás, por quê? Porque naquilo ainda não tinha redenção alguma. Era somente potencialmente. E qualquer coisa potencial, qualquer coisa em potencial, não é uma coisa real. E aí ele desenha uma estrela de Davi e escreve: o potencial ainda não é o real. Somente potencialmente tinha redenção. O pecado era coberto e não remetido, ou seja, não era tirado. Remetido, tirado, quer dizer divorciado e jogado para um lado. E o sangue de bodes? O sangue de bodes não podia fazer isso, e o Senhor se escondia atrás de um véu. Agora, atrás daquele véu que ele se escondia, um homem entrar ali, um homem cairia morto se tentasse entrar atrás do véu. Mas desde o Pentecoste, desde a crucificação, quando aquele véu foi rasgado de cima a baixo, para aquela geração, Jesus foi esse Deus velado. E quando ele morreu na cruz, quando ele morreu no Calvário, Deus enviou fogo e relâmpagos e partiu aquele véu, o rasgou de cima a baixo, de modo que o assento de misericórdia era visto à plena vista. E assim é nesse tempo final. Porque esse trono de juízo é visto plenamente. Lá foi visto plenamente, vendo a Jesus.
Lá se via plenamente vendo a Jesus. Mas eles estavam cegos demais para poder vê-lo, como Moisés disse aqui. Aí ele escreve: Deus enviou fogo, relâmpagos e etc. para partir, rasgar o véu. Como Moisés disse aqui, Paulo disse, lendo de Moisés, quando é lido de Moisés hoje, o véu ainda permanece em seus corações. Oh, irmão, irmã, isso foi o que os judeus fizeram quando o véu foi rasgado. E Deus esteve à plena vista deles, pendurado na cruz. E assim também estará à plena vista deles, estirado ali, colocado ali, como fala o Apocalipse 11, estará à plena vista deles. Será possível, e ali ele desenha uma estrela de Davi. Será possível que os gentios farão a mesma coisa? E aí ele escreve: na segunda vinda, os gentios fazem o mesmo que os judeus fizeram na primeira vinda. Ó Deus, quando eles tiveram as eras da igreja, do Filho de Deus, mas agora quando o véu dessas denominações e coisas, esse véu de tradições que tivemos desde o Pentecostes, quando a tradição eclesiástica tenha sido rasgada, as coisas que as pessoas só escutam dizer, os dias dos milagres passaram e essas coisas, e Deus tenha tirado o véu e tenha trazido a plena luz, e eles estão preparados para voltar a crucificá-lo. Isso é assim exatamente. Vamos continuar aí porque vejam, isso aqui é muito importante. Continua dizendo: o Deus revelado à plena vista, eles deviam ter visto a ele ali, mas era comum demais, ele era um homem comum demais, e eles não conseguiam vê-lo. Ali estava um homem, eles falavam: bom, esse tipo aí veio de qual escola? Mas recordem, quando aquela lança tocou seu corpo e o Espírito o abandonou, o templo, a caixa do sacrifício virou, e um relâmpago como um chicote entrou ao templo e partiu o véu. O que aconteceu? Ali, Deus estava... Aí estava o seu Deus pendurado no Calvário e eles estavam cegos demais para poder vê-lo. Foi colocada a sua plena vista e até agora não veem. Estão cegos. Deus velado em um ser humano. E aí ele desenha uma estrela de Davi. E tudo isso é paralelo em sua segunda vinda, porque seria paralelo em tudo. E Deus expôs a plena vista, Deus a posto a plena vista e ainda não vem. Estão esperando algo sobrenatural, estão esperando que ele venha da maneira deles e cumpra essa promessa da maneira deles. Mas aqui Deus nos mostra como ele estava cumprindo essas escrituras diante de seus olhos e não puderam vê-lo, não puderam reconhecê-lo pela forma simples que ele cumpriu. Ou seja, que não esquadrinharam, podiam ter a letra, podiam ter as mensagens, mas por quanto não tinham a revelação e não compreendiam o programa divino, então essa letra, eles colocavam ela da maneira deles, de uma maneira para satisfazê-los, para satisfazer sua incredulidade. E recordem que ele se apresentou a Paulo depois disto, e também a Pedro na prisão, como pilar de fogo, se lembra? E nos últimos dias ele está suposto a retornar novamente, mas um pilar de fogo está suposto a retornar para manifestar o Filho do Homem, vem? Para mostrar a palavra, a luz. As tradições serão tiradas fora. Nada o impedirá, será feito de toda forma. De toda forma será feito. Deus simplesmente despedaça essas tradições e denominações. E ele desenha uma estrela de Davi. É como dizer assim, desmantela. Como
o que eles vinham fazendo que era denominacional. Que classe de espírito será o que fará? O mesmo que o fez no princípio. Vejam o que ele fez nos dias de Elias e nos dias de João. Não diga entre vocês mesmos que tem Abraão como pai, porque Deus é capaz de levantar filhos a Abraão dessas pedras, viram? Não diga, porque eu pertenço a isso ou pertenço àquilo, viram? Deus rasgando o véu, vejam, para demonstrar quem ele é. Vejam, vigiem o véu quando é partido, aqui agora o encontramos. E em uma ocasião, se um homem atravessasse esse véu, era morte súbita. Agora é morte não atravessar através dele. Amém? Se você não pode atravessar esse véu de tradição, rasgar esta parede denominacional para ver a Deus em seu poder, é morte. E aí ele desenha uma estrela de Davi. Ou seja, se você não romper essa parede denominacional, jamais poderá ver esse trono de juízo. Mas que para os escolhidos de Deus, os que recebem sua mensagem, recebem misericórdia. Por isso, não entrar atrás desse véu hoje é morte. E entrar é receber a misericórdia, porque ele já não está fazendo intercessão. E já não estar para olhar a ele e ver como cumprimento da sua primeira vinda, agora não é olhar a Jesus no cumprimento da sua primeira vinda, agora é olhar o Filho do Homem com o seu rosto feito outro, transfigurado. Se transfigurou diante deles, fala ali. Ou seja, diante dos próprios discípulos e diante da própria igreja noiva, vejam. Ele está cumprindo essa promessa da vinda do Filho do Homem com seus anjos, com os ministérios de Moisés e Elias, sendo manifestado no meio da igreja, para trazer a noiva que está preparada e está a ponto de ser raptada, trazer o que a ela? A fé do rapto. Naquela ocasião, era mortal penetrar atrás do véu. Hoje, não atravessar o véu traz morte. O assento de misericórdia está plenamente à vista. Qualquer um pode vê-lo. O véu foi rasgado. E ele escreve o assento de misericórdia. O assento de misericórdia está plenamente à vista. Agora, recordem que o assento de misericórdia, sob a dispensação da graça, era Jesus. Era Jesus Cristo. E agora o assento de juízo é o anjo do Senhor Jesus Cristo, prometido, que estaria manifestado no meio da sua igreja em uma grande capa catedral, ministrando o Espírito Santo, operando os ministérios de Moisés e Elias. Tudo é simples. Tudo é somente localizar onde o anjo do Senhor Jesus Cristo está trabalhando no tempo que a pessoa está vivendo. Agora vejam, nosso irmão William continua dizendo, portanto, primeiro corresponde ao Espírito de Deus realizar uma obra no meio da igreja, no meio do monte espiritual de Sião, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, que são os que estão sob o novo pacto. E na mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado, nos diz, na página 50, diz, agora, neste dia, ele quer ter a alguém, e ele escreve, Moisés e Elias, que o possa ver tão claro. Em cima ele escreve também, vê-lo claro, até onde possam deixar que a palavra... Agora, Jesus ouviu tão claro e foi tão perfeitamente destinado para esse mesmo dia que Deus expressou em todo o movimento de Cristo. Ele foi a revelação de Deus, ou seja, Deus revelado. Agora, ele santificou uma igreja com seu Espírito e seu sangue para poder revelar toda a promessa para esse último dia. E ele escreve
escreve aí também, revelar hoje. Agora é fácil voltar e recolher o que os demais deixaram. E nesses últimos dias, pelo seu Espírito Santo, revelar todos os mistérios dos sete selos. Vê? Ele está se expressando. Esse é seu propósito. Por isso morreu. Essa é a segunda parte da sua tripla manifestação. Primeiro se expressou em Cristo e depois se expressou na igreja. E isso é o mesmo, porque Cristo é a palavra. Agora, a igreja chega a ser a palavra quando permite que essa se expresse através dela. Mas quando aceitam a denominação híbrida, então, como pode a palavra se expressar através dela? Ou seja, vejam, quando uma igreja se denomina, aí a palavra não flui. O que fala mais adiante aqui. Mas bem, se torna terra, ou seja, produz um curto-circuito e o fusível queima. Ou seja, que tem muitas igrejas que o fusível já queimou, já está queimado. O fusível já está queimado espiritualmente e não sabem. Mas quando a corrente elétrica flui livremente, a palavra de Deus se expressa, então as obras que eu faço, vós também as fareis. Por isso aqui esse grupo, o qual, quando possa pôr a palavra bem, vejam, esse é o grupo que não vai se denominacionalizar nunca, porque no meio dela estão esses ministérios. E então aí a palavra flui no meio da igreja. E por que não flui nos demais? Nesse 1% que está representado ali em Judas Iscariote. Vejam, de 12, 1. Esse 1% contra desse grupo desses 11. E de Cristo, de Jesus. Ou seja, que Judas representa aos que nesse tempo final, que é um grupo pequeno, ataca a esse grupo que a palavra está fluindo no meio dele. Também vejam por outro ângulo o grupo pequeno dos escolhidos de Deus, porque comparado com todo o cristianismo é um grupo pequeno. E aí você tem os dois ângulos para satisfazer a vontade de muitos que falam que somos do grupo pequeno. Bom, eles dizem, somos do grupo pequeno, e são dos que atacam. Então, já estão identificados de qual grupo pequeno são. Claro que é um grupinho pequeno, porque um grupinho pequeno, se estiver do lado de Deus e sua obra, comparado com o cristianismo, é um grupo pequeno. Mas se é um grupo pequeno que está atacando a obra de Deus, o programa divino, que foi precursado pelo reverendo William Branham, e as boas novas que o anjo do Senhor Jesus Cristo nos trouxe manifestada em William Souto Santiago, Deus operando ali sua palavra e nos trazendo as boas novas. Então, quando esse cumprimento esteja dando a conhecer tudo o que eles falaram, e Deus o está cumprindo, então essas pessoas que estão contra esse programa, então estão representadas aí nesse grupinho pequeno de Judas Iscariotes, tão simples assim. Bem, nos últimos dias isso chegará a acontecer. Eis que eu vos envio Elias, o profeta, que converterá o coração dos filhos à fé dos pais, e nesse tempo vai ser quando poderá se expressar na plenitude da sua divindade através de sua igreja, e assim ter a preeminência nessa igreja. Oh, irmão, que coisa! Foi um homem ungido, mas agora é o povo ungido. E tudo isso é para produzir uma noiva ungida e o noivo. Isso, são ungidos com quê? São ungidos com quê? Aceitando o que Adão e Eva rejeitaram. Ou seja, os que nesse tempo final rejeitam a mensagem que o reverendo William Branham nos trouxe, e a mensagem que o Dr. William Souto Santiago nos trouxe, o que rejeita essa mensagem, pois estão rejeitando
da forma como Eva fez. E poderão dizer, não, nós não rejeitamos a mensagem, nós cremos essa mensagem. Sim, mas o cumprimento dessa palavra, dessa mensagem, que está à vista de vocês, vocês estão rejeitando. Portanto, estão rejeitando a mensagem, porque têm à vista o cumprimento dessa mensagem e não querem aceitar. Portanto, rejeitaram a mensagem do irmão Branham e rejeitaram a mensagem do irmão William. Essa noiva ungida, aceitando que Adão e Eva rejeitaram e, assim, voltando com a unção da palavra, porque ele mesmo disse, minha palavra é espírito. São ungidos com a palavra. Agora ele volta com o que Eva rejeitou e diz, título de propriedade. E nós o aceitamos. Você viu? Você viu como é essa condição híbrida misturada? Ou seja, as denominações que rejeitam, como Eva rejeitou ali o título de propriedade, é da mesma maneira que aconteceu com Eva. E Eva, ele disse a Eva, não faça isso nem aquilo, mas isso aqui sim pode fazer. E ele escreve, os ungidos com a palavra, ele escreve do lado direito. E do lado esquerdo escreve Deus encarnado. E embaixo ele escreve, hoje, a noiva aceita o que Adão e Eva rejeitaram, que foi a palavra, o título de propriedade. Viram? Viram que aqui, parte aqui, rejeitam como Eva fez. O que Judas Iscariote fez ali. Rejeitou a palavra, o verbo. E no tempo de Eva, aqui ele fala que rejeitaram o título de propriedade. Mas nesse tempo final, a igreja noiva, onde a corrente, a palavra flui no meio dela, ela sim aceita e recebe esse título de propriedade. Agora continua dizendo, depois Satanás chegou e disse a Eva, olha, você sabe, e ela deu meia volta e o ouviu, mas a Eva dos últimos dias não fará isso, porque está predestinada para não fazer, ela não o fará. Deus sabe que será assim, porque ele disse que sua igreja estará presente sem manchas e sem rugas. Ou seja, aqui ele vem nos dizendo o mesmo que disse ali a Adão e a Eva. Ele estava lhe dizendo, veja, ele disse a Eva, não faça isso nem aquilo, mas isso aqui sim, pode fazer. Não é o que o Espírito Santo, o anjo do pacto, a coluna de fogo está nos falando nesse tempo final. Olha, isso é assim, isso não faça assim, Deus não se agrada disto, Deus não se agrada disto, aqui está o que o irmão Branham disse, aqui está o que o irmão William disse, aqui está isto, corrija isto, e vamos ir corrigindo, e vamos à santidade, vamos caminho à santidade, a mesma coisa que ele falou ali a Adão e Eva. Caminhando para ser perfeitos. Agora ela deu a volta, e quis escutar isso. O mesmo que fazem agora. Não, agora isso aí falando que a gente não pode se pintar, a gente não pode cortar o cabelo, a gente não pode usar, as mulheres não podem usar calça comprida. Viram? Rejeitam o mesmo que Eva rejeitou. Dão a costa, vira a cara. Ah, isso aí não vai comigo. É o mesmo que aconteceu lá. Mas aqui diz que tem uma Eva que sim. Diz que ela não o fará. Deus sabe que será assim, porque ele disse que sua igreja estará presente sem mancha e sem ruga. E sabemos que a perfeição vai ser lá quando estivermos, vamos ter essa perfeição quando estivermos com esse corpo perfeito e glorificado. Mas para chegar aí, tem os requisitos para chegar aí, não é qualquer um. Não é qualquer um que pode chegar à presença de Deus sem se corrigir. E continua dizendo, ela estará ali em seu esplendor, porque é a sua palavra manifestada. Ela será um sinal, um exemplo para o mundo. Será algo que o mundo poderá ver e dizer, essa é uma fanática.
Viram? Tudo isso vai se cumprir. E está se cumprindo antes de receber esse corpo eterno e glorificado. Muitos já começaram a dizer, os da própria casa, essa aí é uma fanática. Como você vai parar de fazer isso ou aquilo? Vão zombar de você quando você for no seu trabalho. For ao seu trabalho, ou quando for aqui ou lá, ou fazer compra, vão começar a te apontar. Você não está na moda, você não está aí na moda atualizada, como dizem. Viram? Mas será um sinal, será um exemplo para o mundo. Será algo, vejam, que o mundo poderá ver e dizer, essa é uma fanática. Essa é uma prima segunda, não pertence ao nosso grupo. E isso está bem. Mas bem, ela pertence a esse grupo daqui de cima. De onde? Da era da pedra angular. Ou seja, não pode vir dizer, nós estamos aqui em cima na era da pedra angular. As obras mostrarão se está aí. E o mais importante, você atravessou o véu? Atravessou para atrás do véu? Porque não atravessar o véu é morte nesse tempo final. Atravessar o véu é receber a fé do rapto. E continua o nosso irmão ele dizendo na mensagem que estamos lendo. E agora é o Espírito Santo que estará operando esses ministérios no último dia, no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, na trajetória do programa divino, que chegará à parte culminante no cumprimento da visão da capa. Aí será a parte culminante do programa divino para a igreja do Senhor Jesus Cristo e para todos que estão no paraíso. Por quê? Porque essa manifestação aí é tanto para a bênção da igreja noiva que está viva neste tempo final, como também para os que estão no paraíso, porque os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e se levantarão. Ou seja, que para eles é uma grande bênção, esse ministério que Deus está operando no meio da grande capa catedral, que são os ministérios de Moisés e de Elias e de Jesus. Portanto, ele continua dizendo, portanto, isso vai se tornar uma realidade nesse tempo final. Deus está e estará nesse projeto da grande capa catedral que foi mostrado ao reverendo William Branham, e é no meio do cristianismo primeiro, mas impactará também os judeus. Trabalhar em um projeto divino que já foi mostrado em visão é trabalhar seguros, como Moisés trabalhou com o povo na construção do tabernáculo e também como Salomão trabalhou na construção do templo lá em Jerusalém. E um pouquinho mais embaixo dessa mesma mensagem diz, assim que nesse projeto vão aparecer os ministérios de Moisés e Elias e de Jesus no último dia. Espera aí, esses ministérios vão aparecer ali? Mas ele tinha nos dito que esses ministérios estavam no meio da igreja. Em várias mensagens ele disse, agora vejam e compreendam que tudo isso era potencialmente. Agora estamos na realidade. Diz, será o Espírito Santo operando esses ministérios a favor dos crentes em Cristo para lhes dar a fé para serem transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. E quando você diz isso a eles, uns dizem, sim, isso é verdade. Bom, mas isso aí é quando ele vier. Então procura uma interpretação para satisfazer sua incredulidade. Então aí já começam a acrescentar a palavra. Não veem ou não querem ver que Deus sempre usou véus de carne, instrumentos, porque Deus vai mudando, é Deus em morfe, Deus mudando de máscara, trocando de máscara, mudando de instrumento, de véus de carne. E continua dizendo, tudo o que foi mostrado vai se cumprir, mas ainda depois que esse projeto esteja construído, ou que tem a ordem do que Deus vai fazer, é o que tem a ordem do que Deus vai fazer. Não sabemos quando os milagres serão feitos, mas os milagres serão feitos como a confirmação da palavra que Deus estará nos dando no cumprimento da visão da capa.
Vejam que ele disse tão clarinho aí, e escutam isso e falam, não, é porque isso aí não está se cumprindo ainda, porque isso é quando ele vier, que ele virá e vai pregar para nos trazer a fé do rapto. E isso já está acontecendo no nariz deles, Deus cumprindo sua palavra. E esse é o maior milagre. Não, que os milagres não aconteceu ainda, não aconteceu isso e aquilo. Esperem que primeiro a igreja noiva, primeiro está dando a fé do rapto à igreja noiva. Quando a igreja noiva do Senhor já tiver a fé do rapto, então aí vocês vão ver como todas essas coisas vão começar a se cumprir fisicamente. Mesmo que desde já pode ir cumprindo de uma forma progressiva coisas fisicamente. Tem muitos testemunhos de pessoas que foram curadas pela fé, crendo com todo o coração e pondo sua fé nas promessas de Deus para esse tempo e no cumprimento de suas promessas nesse tempo. E tudo isso vai continuar de uma forma progressiva. E como, por exemplo, a morte espiritual das pessoas que cruzaram a linha, a vida delas pode continuar normal e aparentemente não aconteceu nada com elas. Mas já faz tempo que estão mortas espiritualmente e não sabem. Ahora sigue diciendo, vou ler essa frase novamente. Não sabemos quando Deus vai fazer os milagres, mas os milagres virão ser como a confirmação da palavra que Deus estará nos dando no cumprimento da visão da capa. Se tem palavras, é porque tem pregação, e se tem pregação é porque tem uma voz, tem um instrumento de Deus que Ele está usando no meio da sua igreja. O mais importante é a palavra, porque isso é o que vai dar a fé para serem transformados, para os crentes em Cristo serem transformados. A fé do rapto vem pela palavra revelada que estará sendo dada. E isso será a trombeta final, ou grande voz de trombeta. Esses são os 7 trovões revelando suas vozes, porque os trovões contêm o segredo da vinda do Senhor. Por isso, quando ele falava dos trovões, vejam, ele estava falando o que seria em uma grande capa catedral, onde os trovões estariam sendo emitidos e estaria revelando o 7º selo e dando à igreja noiva a fé do rapto. Na página 35 do livro de Citas, nos diz, no parágrafo 293, diz: muitos da reunião do meu novo ministério estão entrando. Um irmão batista de pé ali, a sua filha, uma jovem, tinha desviado um pouco e quando ele chegou em sua casa, ela estava salva. E nessa manhã está aqui para ser batizada e seguir em frente. E um homem, o senhor Softman, um amigo meu do Canadá, a sogra dele, em uma condição muito enferma, e eu disse, vai encontrar sua sogra bem quando chegar ali, recuperada. E foi como aconteceu. Pessoas somente vindo ali. Isso agora está se movendo somente na sua infância. Mas esperamos o sumamente e abundantemente sobre tudo. Estamos na águia. E nos últimos dias, mas em uma hora gloriosa. Ele escreve a infância do novo ministério. E em cima ele escreve, por um profeta. Terceira etapa é igual falar a palavra. Que é o que aqui o nosso irmão William nos disse, nos deixou dito, que os milagres serão uma confirmação dessa palavra que Deus está nos dando por profeta nesse tempo final, no cumprimento da visão da capa. E qual palavra é que nos está dando? A fé do rapto, que venha ser a palavra sendo dada, sendo revelada, a qual nos está dando, e isso será o quê? A trombeta final. Isso é a voz de Cristo, a grande voz de trombeta, que são os 7 trovões revelando o mistério do 7º selo, o mistério da segunda vinda do Senhor. A trajetória do ministério de Elias por 5 vezes. Vamos ficar em pé. E vamos deixar assim imediatamente conosco
nesse tema que temos para hoje, a trajetória do ministério de Elias por 5 vezes. Ao nosso precioso irmão e amigo, doutor William Soto Santiago.